Depois da série Mecanismo, que é muito boa, da plataforma Netflix, chegaram a Irmandade, que não fez feio, e Reality Z, que não é muito a minha praia, sobre zumbis, etc, etc, mas conseguiu trazer boas conclusões. É uma série empolgante. E recentemente acabou chegando Bom Dia Verônica, uma série com 8 episódios, trazendo uma história bem dramática, melancólica, sombria e tensa. Eu assisti e consegui tirar boas conclusões, né? Pois é, chega de enrolação. Roda a vinheta! Bom dia, Verônica. Tudo começa quando Verônica, uma escrivã do Departamento de Homicídios, acaba presenciando um suicídio. Logo após, ela resolve investigar por conta própria e ao mesmo tempo ajudar uma mulher que passa por certos apuros, trazendo muito suspense e tensão. Aqui nós temos na direção o José Henrique Fonseca. Ele já tem muitos anos de bagagem, ele é muito bom em seriados de televisão, telenovelas e filmes. Ele também não fica muito atrás. Ele tem o Heleno de 2011, que é muito bom, e o Homem do Ano de 2003, que foi excepcional. Aqui é uma adaptação do livro de um romance, mas eu não vou fazer muitas comparações, sendo porque eu não li o livro e nem tudo é extraído 100%. Já na base do diretor, dando continuidade a ele consegue trazer duas histórias muito bem construídas. Uma delas dando desenvolvimento à personagem principal, a Verônica, dando formas, características a ela, e a outra história sendo o ponto forte de toda a série, né? É bem volumosa, há muitas substâncias, é uma história muito tensa e sombria. E ele tem um grande apoio também na direção. A Ilana Casoy e o Rafael Montes também se agrupam ao diretor. Então são 3 diretores, mas eu acho que o José Henrique é o principal. Eu não sei, mas acredito que seja o principal diretor. Ele tem um uso de câmera aqui muito bom, não há muitos cortes. É claro que não é aqui uma filmagem estilo Hollywood, mas ele consegue trazer boas ideias através das câmeras, né? Aquela câmera subjetiva, a série às vezes ela te manda algumas mensagens em diálogos, há uma focada enorme em alguns personagens, principalmente na personagem Verônica, quando está transmitindo uma mensagem. Essa série ela é bem emotiva, dramática e melancólica, então as jogadas de câmeras elas conseguem capturar esses momentos que você sente. O começo da série, além de desenvolver a personagem Verônica, traz alguns tramas, alguns arcos interessantes, há um pouco de violência doméstica, há um golpista, um gigolô, que gosta de atormentar as mulheres. Então são pequenos arcos que começam a ser temperados no começo da série, já nos engajando. Já temos um suspense interessante, mas o começo é mesmo para formar algumas histórias, para dar início e formar também os personagens, não só a protagonista, mas alguns aqui que a gente já começa a perceber quais são aqueles que gostam uns dos outros, aqueles que não têm muito vínculos, etc, etc. Então é uma primeira parte que você já começa a estabelecer quem é do mal, quem é do bem, quem te deixa confuso, quem te deixa em dúvidas, especificando quem são os personagens de verdades aqui, mesmo alguns trazendo certas ocasiões bem ocultas. E no meio da série, eu não diria nem no meio, né? É ainda no começo, mas depois de um certo tempo, a grande história já começa a ser operada dentro da série. É uma brutalidade, uma violência estampada aqui, cenas bem pesadas. Então são cenas bem carregadas que você dificilmente vai digerir. Não é cenas em espécie de filmes de terror, aquela coisa sangrenta, mas são situações bem difíceis, né, de a gente até entender. E a gente já percebe que tem um assassino em série e a história de verdade já começa a fluir. O legal é que quando vai chegando no meio da série, você já começa a torcer pela personagem Verônica e já começa a criar muitas dúvidas, né? A cada episódio vai puxando o seu interesse, a cada episódio vai aparecendo um tipo de surpresa.
Então é uma série que ela vai sempre te surpreendendo, né? Em alguns detalhes, alguns tramas desvendados. Alguns personagens já começam a dar as caras do que eles realmente são, mesmo apresentando certas dúvidas, você já começa a perceber, esse cara aqui não é um cara legal, essa mulher não é uma mulher legal, esse cara é, etc, etc. Mas mesmo assim há um mistério escondido. E há uma situação bem estabelecida, que, por exemplo, você não consegue saber quem é o personagem confiável, a Verônica, você já começa a perceber que um ou outro é confiável, mas o restante do elenco são todos aqui com muitas dúvidas, né? Então, apesar de você já ter uma certa noção que tal personagem é do mal, você percebe que mesmo assim há algo por trás, né? Não dá para confiar. A personagem Verônica começa a cavar fundo aqui e começa a encontrar situações que ela não deveria e as saídas para que ela saia da situação horrível começam a ficar mais difíceis ainda. A terceira etapa dessa série, caminhando para o final, as coisas ficam mais turbulentas, mais quentes, há muita agitação e que tudo que foi apresentado no começo como apenas um caso de estupro ou violência doméstica, ou um gigolô aplicando golpes, no meio se estabelece como um serial killer e na terceira fase a gente já tem uma organização criminosa, corrupta, uma seita, não ficou totalmente explicado, mas a gente já vai chegar lá. Então as coisas começam a ficar bem agravantes aqui. E aí você fica se perguntando, né, no lugar da personagem Verônica. E agora, o que fazer? Ela não tem muitos recursos para percorrer aqui. O roteiro está sempre operando a personagem Verônica, sempre enaltecendo ela, ponderando ela, deixando sempre a personagem lá em cima. Há algumas facilitações narrativas, mas isso não são graves, faz sentido dentro de uma série, claro, estamos falando de uma história muito desenvolvida, muito comprida. Então, apesar de ser um roteiro bem encaixado e desenvolvido, eu senti que no final eles poderiam ter deixado algumas situações mais claras, objetivas, para uma possível segunda temporada. Porém, há muito peso aqui, não só na protagonista, mas em outros personagens, tanto em arcos dramáticos, brutais, violentos, heróicos, etc. E no final da série, é lógico, né? Eu acho que isso tem que ser retratado. Você não pode trazer aqui uma personagem totalmente imponente. Apesar do roteiro ter sempre ali tratando a personagem Verônica como a personagem-chave forte, há momentos que ela fica vulnerável. Isso faz sentido, sendo porque eu não quero entrar em território de spoilers, mas há momentos que ela não vai ter muito o que fazer, né? Então não adianta você fazer isso e aquilo, sendo porque a sua maior defesa está contra você. Para quem assistiu a série sabe do que eu estou falando. Tem uma coisa aqui que eu vou deixar bem claro, que a personagem ela é tratada como uma heroína, entre aspas, claro, né? Ela não consegue resolver do jeito que ela quer, mas eu gostaria muito que a personagem fosse tratada como uma sobrevivente, né? E não como uma heroína. Isso foi meio forçado nos últimos finalzinhos, mas não é grave. Sendo porque quando você está acompanhando a série no final, há uma boa ideia e eles acabam aplicando, né, que você acha que isso aconteceu e agora, e depois no final você vê que, né, tal personagem tá ali, bababá. Então, achei legal, bacana, né? Acaba também surpreendendo e abrindo uma janela para a segunda temporada. Então, o roteiro ele cometeu alguns deslizes aqui, mas na maioria ele conseguiu trazer uma boa história, com bons personagens. A Verônica está perfeita, a gente já vai chegar lá. Os outros personagens também estruturam muito bem, mas algumas pontas soltas ficaram no ar, que poderiam ter sido desenvolvidas. E, claro, né, tem que deixar bem claro aqui, o material fonte é muito bom e o tom aqui ele é muito bem trabalhado. Você sente a tensão, você sente o que a personagem Verônica está passando. São situações delicadas e que você até acha que ela não vai cavar tão fundo que ela acaba cavando. Já começando pelo elenco, antes que eu entregue o final, eu não estou muito afim de entregar, a Tainá Miller está excepcional aqui. Ela é obstinada, ela é ousada, ela é solidária. E a personagem, a um certo ponto, até o final da série, ela tem muito a perder, né? Ela começa a sentir que pode perder a família,
né, a outra família, etc, etc. E mesmo assim ela se arrisca, né, audaciosa. Eu gosto quando o personagem, ele nunca se entrega, né, e o roteiro sempre dá uma força. Ela carrega muito bem, ela toca essa série do começo ao fim, com muito brilhantismo. É a melhor de todos. Já a personagem interpretada pela Camila Morgado, é uma personagem destruída, acabada, ela é dividida entre o ódio e o amor e não há muito o que se fazer. Ela é operante praticamente o tempo todo e quando, claro, né, não há muito mais do que operar na série, o roteiro dá um jeito de descartá-la. Eu acho que foi muito bem trabalhada a personagem, ela transmite, né, muita tristeza. Há um sofrimento aqui muito real através dela. Já o personagem do Eduardo Moscovis, ele é cruel, ele é insano, há alguns arcos bem árduos aqui, como eu disse, boa parte é através do personagem. Você não consegue encontrar o porquê ele faz, eu acho que isso também é um erro que acabou o roteiro causando. Talvez na segunda temporada, se houver, e torço que tenha, mas ele também não compromete. Ele faz o que tem que fazer, transmitir um cara totalmente psicótico. Já o personagem interpretado pelo Silvio Guindanê, ele serve como aquele personagem que dá apoio. E como dá a personagem Verônica, a total ali operante, não compromete. E foi muito bem, né, trabalhado. Eu acho que você tem que ter um personagem estilo Batman, Robin, né, que acaba dando uma grande ajuda. Tá demais aquele. Já a personagem interpretada pela Elisa Volpato é misteriosa, a rixa dela com a personagem Verônica não funciona muito bem, mas depois você entende o porquê. Então, lá no final você vai perceber que ela funciona. E o personagem do Antônio Grazi, ele trafega entre o bem e o mal, você começa a perceber que ele faz parte disso, depois você fica assim, não é. Então acho que o roteiro não se perdeu um pouco com ele. Me trouxe certas dúvidas. E por último, o Adriano Garibe. Ele transita entre o nada e o quase nada, mas no final o roteiro acaba dando algo eficiente para ele fazer. Tudo bem, ok, mas ele poderia ter sido trabalhado com mais eficiência no meio. Quiseram trazer um mistério entre os personagens, isso acabou respingando nele, então meio que não funcionou muito bem, apenas no final. Bom Dia, Verônica é tenso. É dramático e faz e deixa você pensar. É uma história vagarosa, mas eficiente. Traz um roteiro bem desenvolvido, mas não totalmente executado. Na fase de execução da série, eu senti muitas pontas soltas, desnecessárias. Alguns tramas, alguns arcos aqui de alguns personagens poderiam ter sido entregues no final. Talvez estejam guardando para a segunda temporada. Mesmo assim, o elenco tem peso, estrutura muito bem as histórias, são duas histórias muito bem desenvolvidas. Não é necessário somente enaltecer aqui a protagonista. Todos os personagens, ou então boa parte deles, tem boas funções aqui, apesar de alguns me deixarem com certas dúvidas. E eu não poderia trazer outra nota como 8.2. É uma série que, se você procura suspense, mistério e tensão, é ela. Bom Dia, Verônica. E eu gostaria muito de saber dos comentários do Poder Feminino. Há muitas mensagens aqui que acabam sendo transmitidas pela série, que são bacanas, interessantes. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.